Ruth 1, do 6 ao 22, retomando as exposições de 15 dias atrás. O texto nos diz o seguinte, do 6 ao 13, nesse primeiro momento. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas... Vou baixar um pouquinho. Voltar à leitura. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedidas. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Vamos orar. Senhor Deus, nós te somos gratos pelo dia que o Senhor nos deu e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, de livramentos, de provisão, o teu cuidado, sempre a tua fidelidade tem sido conosco. Por isso nós te agradecemos e te louvamos por isso. E te pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza nesta ministração, que nós saiamos daqui abastecidos da tua palavra e sabendo que a porta do céu continua aberta. Essa é a oração que eu te faço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na nossa primeira exposição, nós apresentamos aqui uma família de um homem que, apesar do nome, não teve a Deus como seu rei. Elimeleque significa meu Deus é rei, mas ele não aguardou a provisão do rei e trilhou um caminho diferente do proposto por ele. No momento de escassez na sua terra, ele buscou um atalho, e esse atalho gerou consequências definitivas para a sua família. A primeira delas, ele morre. Pouco tempo depois, eles ainda desfrutaram de um pouco de provisão naquela terra distante, naquela terra estrangeira, mas Elimeleque morre nos campos de Moabe, à procura do pão que faltara na casa do pão. Não só isso, Noemi não ficou apenas viúva, mas depois de quase 10 anos, ela perde seus 2 filhos, Malom e Quilion, que haviam se casado com Orfa e Ruth, 2 moabitas, mas não tinham gerado descendência. Então, Noemi agora não ficou só viúva e sem filhos. Alguém poderia dizer, não, mas se pelo menos restassem os netos. Não, ela está só, com 2 noras moabitas, em terra estranha e sem sustento. Ficar sem o marido e sem os filhos naquela época era ficar sem a sua provisão e sem a sua proteção legal. Não é tão diferente hoje, em determinados contextos. Quando nós percebemos núcleos familiares onde a esposa é muito dependente do marido, se ele morrer, o que é que ela pode fazer? Se seus filhos morrem, ela fica totalmente desamparada, isso humanamente falando. Mas se ela serve a Deus, certamente ela não será desamparada. Isso Noemi devia ter em mente. Mas ela, como uma mulher submissa a seu marido, foi com ele no projeto que ele tinha desenhado para aquela família depois da fome que estava acontecendo em Belém. Mas aquela fome não foi algo aleatório. A gente viu que existia um círculo vicioso. Aquele povo se rebelava contra Deus,
Deus exercia juízo sobre ele, depois aquele povo se arrependia, clamava a Deus, ele enviava um libertador e tudo se tornava mais tranquilo, até que aquele povo se rebelava novamente e tudo voltava a acontecer. É fato que nesse momento aqui, a forma de juízo que Deus estabeleceu foi uma grande fome, não foi a primeira. E se eles continuassem se rebelando, também não seria a última. Só que Elimeleque pensou: eu não vou ficar aqui esperando que as coisas melhorem. E foi nisso que ele errou. As consequências da sua decisão foram irreparáveis, do ponto de vista de que ele faleceu e também os seus 2 filhos. Não tem mais como voltar no tempo, mas ainda dá para voltar atrás. Noemi é o elemento que sobra. Dá para engolir o orgulho e dizer: eu estou precisando de pão e eu não posso ficar mais aqui. Só que nem sempre isso é fácil de fazer. Na realidade, na maioria das vezes, a gente não consegue fazer isso. Então, Noemi se vê viúva, sem filhos, com 2 noras moabitas, igualmente viúvas e famintas, sem sustento, sem perspectiva, humanamente falando. Qual a decisão que ela deveria tomar em mais um momento definidor da sua vida? Elimeleque, no momento definidor, tomou a decisão errada. Agora é a vez de Noemi. Ela não tem mais o marido, ela não tem mais os filhos. Resta a ela recorrer a Deus. Vamos ver se ela vai fazer isso mesmo. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, é como começa o versículo 6. Aqui nós temos algumas considerações a fazer. A primeira delas, justamente o que eu falei sobre o círculo vicioso. Eles se rebelavam contra Deus, vinha um período de juízo, seguido de arrependimento e clamor, respondido finalmente por Deus com o envio de um libertador. Se o Senhor veio em auxílio do povo, e ela ficou sabendo disso lá em Moabe, quer dizer que o povo tinha se voltado para Deus e se arrependido dos seus pecados. Mas isso durou quase 10 anos. Por isso que eu falei agora há pouco que é muito difícil e quase às vezes impossível de que a gente engula o orgulho, diga eu errei e volte atrás. É muito mais fácil a gente ficar permanecendo no erro, segurando, mesmo sabendo das consequências que aquilo pode trazer. Porque parece que a gente se apequena muito, a gente se torna muito frágil, muito vulnerável quando diz, eu errei. Mas é necessário dizer que errou, para que haja a possibilidade de um conserto, para que haja a possibilidade de um perdão. E era isso que precisava acontecer com aquele povo. Senhor, eu errei. Senhor, nós erramos, estamos em pecado, mas não queremos continuar dessa maneira. Já sentimos o peso da tua mão, não aguentamos mais. São 10 anos de fome. Então o Senhor vem ao auxílio do seu povo. E isso me faz pensar na seguinte frase: o Senhor não se esquece do seu povo. Às vezes, as situações que nós passamos na vida nos fazem pensar: será que o Senhor ainda tem se lembrado de mim? Será que Deus está olhando para o meu sofrimento? Será que Ele realmente enxerga quantas vezes eu já dobrei os joelhos para orar pela mesma coisa? Lembre-se, o Senhor não se esquece do seu povo. Se você é povo de Deus, Ele não se esqueceu de você. Uma segunda questão: o fato de saber dessa informação certamente foi um incentivador para Noemi tomar a sua decisão. Se ela em Moabe soubesse que lá em Belém ainda havia fome, quem diria que ela diria assim, vou voltar. Mas sabendo que o Senhor viera em auxílio do seu povo, ela tomou uma decisão quanto a retornar para a sua terra. E uma terceira questão é que ela precisava decidir pelas 3. Agora só tem ela. E ela é a única que tem alguma relação com o povo de Deus. É a única que tem algum pensamento voltado para Deus. Ela sabe como é que aquela situação poderia ser voltada para o seu bem. Como ela poderia deixar de ser desfavorável para vir ser favorável às suas vidas. Então ela olha para aquelas 2 moças,
igualmente viúvas, e ela tem que tomar uma decisão para que as três sigam um novo caminho. Ela precisa agora escolher um caminho para ser seguido. Ela tinha um conhecimento de Deus, sabia o quão provedor ele havia sido na sua vida antes e durante a estada em Moabe. Porque até o momento em que Malom e Quilion ainda estão vivos, eles passaram bem, mas depois veio as consequências de tudo que havia sido decidido anteriormente. Sabendo disso, então ela decide voltar. Continua o versículo 6 dizendo: decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Versículo 7, assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Veja só, Noemi engole o orgulho, reúne forças e decide retornar, a princípio levando as suas 2 noras. Só que aí no versículo 7, enquanto voltavam para a terra de Judá, ela disse o seguinte, e aí começando o versículo 8: retornem para a casa de suas mães. Parecia que ela estava muito decidida a levar aquelas 2 moças junto com ela. Tem pão de novo, tem alimento de novo, vamos voltar para Belém, não vamos ficar aqui não tem mais o que a gente fazer aqui, eu já não vou mais casar, vocês estão junto comigo, são a família que me restou, então me acompanhem. Só que na verdade ela não estava tão certa de que aquelas moças deveriam acompanhá-la. Em algum momento ela para e reflete na sua condição, então ela se torna um pouquinho egoísta. Ela diz: eu não vou conseguir levar essas 2 mulheres comigo, vão ser 3 para morrer de fome no caminho de volta, e outra, elas não são meu povo, elas não seguem o meu Deus. Será que quando chegar lá elas realmente vão se adaptar a essa nova realidade? Será que elas vão deixar os seus deuses, deixar a sua terra e abraçar uma nova vida comigo e com o povo de Deus? Muitas coisas se passavam na cabeça de Noemi e certamente ela pensou melhor e disse: essas moças têm que ficar aqui, é melhor que elas voltem para a casa dos seus pais, elas são moabitas, elas têm que ficar em Moabe, elas não podem ser outras pessoas, elas não vão mudar do dia para a noite. Talvez não tenha sido tão bom da parte de Noemi pensar dessa maneira, porque as pessoas podem mudar, não pela força delas, mas pela força do Senhor. Eu posso dizer: você nasceu moabita e você vai morrer moabita, não tem jeito para você, a sua origem já é ruim, você vai morrer desse jeito, mas se Deus colocar a mão, tudo tem jeito. Noemi sabia que por mais difícil que fosse a situação de momento dela, voltando para a sua terra de origem, ela teria condições de, no mínimo, receber do que sobejava de algumas famílias que estavam mais abastecidas e que porventura viessem a ter piedade dela. Mas as suas noras eram estrangeiras, e é impressionante como esse trecho diz o tempo todo, mostra o tempo todo: Ruth a Moabita, Orfa e Ruth as Moabitas. Existe só nesse capítulo aqui mais de 10 citações de que elas eram estrangeiras. E por que tanto? Para que a gente percebesse que elas eram passarinhos estranhos naquele ninho, que eles eram como peixes fora d'água, elas não se encaixavam, por mais que estivessem com Noemi, mas elas não seriam bem recebidas, muito provavelmente. Mas Noemi, ao querer se despedir delas, reconhece algo muito importante no versículo 8. Ela diz: retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Ela reconhece, e em outra versão, ela reconhece a benevolência daquelas moças para com ela. E essa palavra traduzida como benevolência no versículo 8 é um termo hebraico chamado hesed. Paul Miller, um autor, explica bem a riqueza desse termo, dessa benevolência de Orfa e Ruth para com Noemi, para com os falecidos também. Esse
Hesed é traduzido como amor constante muitas vezes. Ele combina um compromisso e um sacrifício. Então é um amor comprometido, mas é também um amor sacrificial. É um amor unidirecional, ele só tem um objetivo. Ele não vai se dispersar, ele não vai se desviar, ele traça o objetivo e ele segue firme nele. É um amor sem estratégia de fuga. Não é porque as coisas deram errado que a pessoa vai deixar de amar. Não é porque faltou alimento que ela vai deixar de estar junto com você. Quando ama com amor recebe, você se prende ao objeto do seu amor. Essas moças queriam estar com Noemi. E muito provavelmente Noemi, por mais que dissesse voltem, mas ela não queria também ficar sozinha num caminho de volta. Ela precisava de apoio. E é interessante que esse termo também vai mostrar não só esse amor que houve entre elas, mas também ele é usado no amor com os cônjuges. Se você tem uma discussão com seu cônjuge, mas em que você é ofendido ou você não é ouvido, você se recusa a retaliar por meio do silêncio ou pela retenção do seu afeto, se você tem esse amor. Você não faz ouvido de mercador, você não se tranca na porta, você não diz, vou passar uns 4 dias sem falar com essa pessoa e depois a gente volta a se conversar. Não, você se recusa a reter o seu afeto, você não fica de birra, você não vai se intrigar da pessoa que está no mesmo teto que você, se você tem esse amor dentro de si. A sua resposta a outra pessoa é inteiramente independente de como ela lhe tratou. Difícil, né? Exercer esse amor. É um amor obstinado. É a pessoa fechando a porta e você batendo nela. É a pessoa dizendo, não quero conversar com você, mas eu preciso falar com você. É a pessoa dizendo, não quero mais nada. Eu quero que você suma. Você dizendo, mas eu continuo presente. A gente precisa se resolver, a gente precisa conversar. Noemi reconhece esse amor de Ruth e Orfa para com ela e pede que Deus recompense esse amor. E ela diz no versículo 9, o Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Já que eu não tenho mais essa possibilidade, pelo menos vocês tenham. Já que vocês foram tão leais comigo, já que vocês me amaram tanto, amaram minha família, os meus, que o Senhor faça isso com vocês, que dê uma outra oportunidade, que vocês recomecem a vida, que vocês busquem um novo matrimônio, melhores condições de vida junto do povo de vocês. Só que ao dar beijos de despedidas, aquelas moças começam a chorar alto. E diz o versículo 9, elas começam a chorar alto, e no versículo 10 elas dizem, não, nós voltaremos com você para junto do seu povo. Veja que ainda é o seu povo, ainda é o povo de Noemi, não é o povo de Orfa, não é o povo de Ruth. Mas esse amor é tão obstinado que elas se colocam numa posição de deixar tudo para trás e abraçar essa nova vida com o povo de Noemi, mesmo que não seja o seu povo. Dificilmente a gente pensaria dessa maneira, de deixar tudo para trás e seguir a vida agora com outro povo que não é o nosso povo, que não tem os mesmos costumes que a gente. Principalmente porque se Elimeleque saiu com sua família e foi para os campos de Moabe, e aquela estrada foi a estrada para lugar nenhum, para Ruth e Orfa voltar para Belém com Noemi, também poderia ser a estrada para lugar nenhum. Elas não tinham familiares lá. Tinha alimento para os de Belém, provavelmente para elas não. Quem sabe se elas seriam bem recebidas, se elas seriam parte integrante daquela comunidade ou se elas seriam colocadas para fora. Ninguém garantiria que ali realmente haveria um futuro para elas. Então, por mais que Noemi diga rogar pela bênção de Deus para elas, deseja a segurança no lado de outro marido, ela sabia que a segurança verdadeira nós só encontramos em Deus. Você não vai encontrar a segurança porque voltou a ter pão simplesmente lá na casa do pão, mas você vai encontrar segurança porque o Senhor veio com auxílio.
Talvez Ruth e Orfa pensavam em ir com ela porque lá tinha alimento, mas Noemi, no íntimo dela, sabia: Deus voltou a auxiliar o seu povo, porque o seu povo se voltou para ele. É a hora de voltar. Já que todo mundo está voltando, por que eu vou ser diferente? Por que eu vou continuar sofrendo aqui? Que isso servisse de incentivo para ela. Não há bênção duradoura fora dos caminhos do Senhor. Durou quase 10 anos, mas depois que Malom e Quilion morreram, aquela bênção não existia mais. Então não foi uma bênção, foi um pedaço de uma. Mas não era aquilo que ela realmente gostaria de ter, não era aquilo que ela desejaria para as suas noras tão leais e amorosas. As noras declaram que continuariam o caminho com ela, para junto do povo dela, se mostrando dispostas até mesmo a morrer fora da sua parentela. Mas aí Noemi torna a coisa ainda mais dramática. Essa volta se torna mais dramática quando ela diz: voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Pelo jeito ela não quer mesmo que as meninas voltem. Pelo jeito ela está decidida a deixar aquelas moças para que elas sigam outro caminho. Ela diz: poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Você pode tentar concluir: bom, Noemi gostava tanto dessas moças que queria até ser jovem o suficiente para gerar novos filhos, para que elas casassem de novo com seus filhos e fizessem parte da sua família. Mas como isso era impossível, melhor que elas seguissem outro rumo, que elas tomassem outra via. E ela diz: vão, eu estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu tivesse juventude, mesmo que eu ainda me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, vocês iriam esperar até que eles crescessem? Diz o começo do versículo 13. É interessante que quando ela fala isso: se eu tivesse filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ela suscita uma questão muito comum naquela época, que é a questão do levirato. Se Malom e Quilion tivessem morrido, mas existisse um terceiro, ele poderia resgatar uma das duas. Se houvesse um quarto, os dois poderiam resgatar as duas moabitas, e tudo estaria conforme a palavra que dizia em Deuteronômio 25, 5 e 6, que um irmão seria obrigado a prover um herdeiro para o que morrera. Mas não existia irmão, não existia descendência. Nem Noemi tinha mais filhos e nem aquelas duas tiveram filhos com os seus. A família tinha praticamente se acabado. Noemi percebeu que era tarde demais para ela e nada tinha para oferecer a Orfa e a Ruth. E além disso, ela também creditou ao Senhor tudo que ela estava passando. No final do versículo 13, ela diz: de jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor se voltou contra mim. É como se ela estivesse dizendo: olha, Orfa, Ruth, vocês são moabitas, a gente não poderia esperar um destino muito melhor para vocês, mas eu sou do povo de Deus, e eu me rebelei contra ele, e eu segui meu marido que tomou um atalho quando deveria ter seguido o caminho do Senhor. Eu sei que ele exerceu juízo sobre mim. Sou eu que estou sentindo as dores de um momento em que eu não tenho mais marido, não tenho mais filhos, não tenho mais perspectiva, e a única coisa que eu posso fazer é sacudir a poeira das minhas vestes e voltar de cabeça baixa para o local que eu saí, mas nunca deveria ter saído. Numa linguagem bem nossa, Deus pesou a mão sobre Noemi e ela sabia disso. Ela não queria que ele pesasse a mão também sobre aquelas duas moças, ainda mais sem ela ter nada para oferecer. E aí vem o versículo 14 e o versículo 15, dois caminhos possíveis para essas moabitas. Depois de Noemi falar sobre tudo isso, expor para elas: olha, a situação é exatamente essa, o que é que vocês vão fazer? Eu estou mandando vocês voltarem, vocês não são obrigadas a me acompanhar. O versículo 14 diz: elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Havia dois caminhos: acatar o conselho de Noemi, buscar de imediato remediar a situação em que elas se encontravam, casando-se com moabitas,
com a possibilidade de gerar uma descendência e obter sustento, e uma segunda opção que seria deixar tudo para trás, permanecer com sua sogra, ir para uma terra que não era a sua terra, para buscar a um Deus que não era o seu Deus, seguir o caminho certo, apesar de doloroso, do Deus de Israel em busca de uma gloriosa redenção, ou trilhar um novo atalho que daria imediatamente no pão, mas com resultados que não eram duradouros. O que poderia acontecer? Usando as palavras do pastor Emílio Garofalo Neto, Orfa faz a escolha humanamente mais sensata e prudente. Minha filha, você é moabita, você conhece essa terra, você pode casar de novo com outro moabita, se resolva por aqui. Mas é como um caminho largo que conduz à perdição. Quando a gente se vê apertado no canto da parede e a gente diz, Senhor, para onde é que eu devo ir? E a gente não espera a voz de Deus dizendo para onde a gente deve ir, e a gente tenta traçar um caminho alheio ao que Ele determinou, é um caminho largo que vai conduzir à perdição. O caminho para Moabe era muito largo. E Noemi se perdeu. Ela ficou sozinha. Só que agora, para voltar para Belém, ela tem que fazer isso. É estreito, é apertado, é doloroso, é cheio de pedregulhos. Ela vai chorando e lamentando, voltando para a sua terra. Orfa não fez nada demais, a gente não pode recriminá-la. Ela fez o que humanamente muitos fariam. Ela fica com seu povo, vai atrás de um novo marido, mas tem algo muito importante: ela desaparece da história da redenção. Nunca mais você escuta falar de Orfa. Quem é Orfa? Aqui deixou Noemi. Mas o versículo 14 diz para a gente que Ruth ficou com ela. Ruth foi diferente. Ela poderia ter feito a mesma coisa, mas ela optou por ficar com a sua sogra, apesar do seu apelo de que seguisse com a sua concunhada, no versículo 15. Noemi então aconselha, veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Em outras palavras, ela está buscando a sua segurança. Se eu só tenho segurança em Deus, ela só teria segurança com Deus dos Moabitas. Mas que segurança se lá não existia, de fato, um Deus que trabalha para os que nele esperam? Que segurança ela poderia ter ali se ali em Moabe ela não teria a presença de um Deus que trabalha para os seus enquanto eles dormem? Que segurança ela poderia ter em falsos deuses? É uma falsa segurança. Ela não queria seguir a sua concunhada. Ela tinha outra coisa em mente e também no coração. Versículo 16 e 17, Ruth faz aqui um dos votos mais belos de compromisso de toda a Escritura, se não o mais. Aqui as palavras de Ruth representam a sua total conversão. Se a gente tivesse o costume de fazer uma pública profissão de fé logo no momento da conversão, esse texto aqui seria perfeito. Se você realmente quiser saber, essa pessoa é convertida de verdade? É quando ela diz exatamente isso aqui. Ruth respondeu a Noemi, depois dela insistir para que ela acompanhasse a sua concunhada: não insistas comigo que eu te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Não à toa, esse texto também é usado em vários casamentos. Só a morte. Só a morte separaria essa moça que não estava pensando somente em acompanhar Noemi. Não estava pensando somente em estar próxima de Noemi. Ela queria o Deus de Noemi.
ela queria estar próxima desse Deus. Ela estava abraçando não um projeto de vida em Belém, fora dos campos de Moabe, ela estava abraçando o Evangelho. Naquele momento, é a mais genuína e concreta confissão de fé num Deus que não era o seu Deus, mas agora é, porque o Deus de Noemi agora é o Deus dela. Ruth vai deixar de ser a moabita e vai agora ser uma serva de Deus. Não importa mais de onde ela veio, importa agora o que ela vai fazer. Não importa o que passaram nos últimos 10 anos, importa o que vai ser daqui para frente, porque onde ela for, Ruth vai também. Onde ela pousar, Ruth vai pousar também. O povo que vai receber Noemi toda quebrada, toda amargurada, vai receber Ruth também. E vai se tornar o povo dela. Vai ser fácil? Não, mas ela está disposta a ali ser sepultada. E que o Senhor castigue ela. Esse Senhor, que ela agora chama Senhor, ela sabe justamente quem é. Ela agora sabe perfeitamente a quem ela está se referindo. E ela diz que ele castiga com todo rigor, se outra coisa que não a morte separe dela. Ou seja, o amor leal que ela teve antes, é o amor leal que vai acompanhar ela por toda a vida. Só que agora não vai ser devotado mais a Elimeleque, nem a Malom, nem a Quilion, e não somente a Noemi, mas ao Deus de Israel. O que eu quero chamar a atenção nesses dois versículos 16 e 17 é que aqui há algo maravilhoso a ser compreendido e aplicado por nós. Que eu particularmente gosto muito quando o pastor Ronde cita essa questão. A gente não pode fechar a porta do céu. Quando a gente prega, a gente tem que dizer que continua aberta e a porta do céu está aberta. Ela está aberta. Qualquer pessoa pode vir a Deus. Qualquer pessoa. Até e principalmente aquela que você diz, essa não tem mais jeito não. Ela pode vir a Deus. As bênçãos do Senhor não estão reservadas apenas para aqueles que sempre estão servindo a Ele, com constância, mas elas também alcançam aqueles que um dia saíram do caminho. Noemi saiu do caminho, junto com sua família. Mas se ela voltar, a porta continua aberta. Os portais de Belém a receberão, juntamente com sua nora. E, pela graça de Deus, a rota de Noemi foi recalculada. Ela está voltando para sua casa, voltando para Deus. Não só isso, é possível receber bênçãos de Deus aquele que nunca foi seu povo. Ruth nunca foi povo de Deus, mas ela recebeu de Deus. Ela escutou sobre Deus, ela conheceu a Deus num momento extremamente difícil. E ainda hoje, através da pregação do Evangelho, pessoas podem se arrepender dos seus delitos e pecados, que os mantêm mortos, e serem vivificados e receberem vida abundante das mãos daquele que não só provê o pão, mas também tudo de que nós necessitamos, a salvação, para todo aquele que reconhece que não há outro caminho fora de Jesus Cristo de Nazaré. Versículo 18, ele nos mostra como a forma resoluta de Ruth falar muda a atitude de Noemi. Ele diz, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, ela não insiste mais. Mas tem algo interessante nesse versículo 18. Ela simplesmente não insiste, mas ela também não fala nada. Sinceramente, se eu escutasse tudo que Ruth falou de forma original, ainda hoje, lendo esses versículos, a gente se emociona pela forma, pela intensidade do amor que ela demonstra ter por Deus. E, em consequência, também a Noemi. Mas, se a gente tivesse escutado essas palavras no momento original, certamente o mínimo que faria é, minha filha, muito obrigado. Eu não mereço que você faça tudo isso por mim. Eu não mereço que você me acompanhe. Você fez parte da minha família, mas
Mas você poderia ter outra vida, você poderia ter outra perspectiva se você ficasse com o seu povo, mas mesmo assim você continua me amando e agora vai amar também meu Deus. Noemi deveria reagir de alguma forma, mas ela não reage, ela só não insiste, ela só deixa de dizer que ela volte, mas uma bela demonstração de lealdade e amor pactual de Ruth recebe o total silêncio de Noemi. Isso chama muita atenção. Você acabou de ouvir um testemunho genuíno de conversão de uma moça moabita, se comprometendo a seguir não só você, mas o seu povo, e mais ainda, o Deus do seu povo. Mas você fica calado. Você não vai dizer nada, você não vai agradecer a Deus pela vida dela. Quando alguém se converte, a gente agradece a Deus. Senhor, muito obrigado pela vida dessa pessoa que se dobra diante de Ti nessa noite, ou nessa manhã, ou seja lá em que momento for. Noemi não fez isso. Ela não agradeceu a Ruth por não deixar que ela voltasse sozinha e envergonhada para Belém. Versículo 19, então diz que elas prosseguiram, as duas, até Belém. E ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. E as mulheres perguntavam, será que é Noemi? Olharam de longe, quem é essa mulher que está voltando? Será que Noemi estava num estado deplorável? Será que ela estava debilitada? Será que os momentos em Moabe deixaram ela tão desfigurada que as pessoas mal a reconheciam e tinham que perguntar se era ela mesma? Eu tenho a impressão que a gente não muda tanto assim em 10 anos. E principalmente quando a gente já está ficando um pouquinho mais velho, aí é que a gente não muda mesmo. Apenas as marcas do tempo vão se acumulando. Mas as nossas feições já não mudam tanto. É diferente de uma criança de 11 anos, quando tiver 21, ela já tem uma feição diferente. Mas uma pessoa de 51 para 61, só umas rugas, uns cabelos brancos que vieram a mais, mas a sua feição não muda mais. Só que Noemi passou quase 10 anos e ficou quase que irreconhecível. O sofrimento acaba com a gente. Você quer conhecer uma pessoa que parece, na sua identidade ela é nova, mas ela na feição parece ter 20 anos a mais? Basta ver se ela sofreu na vida. Se a gente olhar para as mulheres do sertão, do semiárido, aquela vida difícil, de sol a sol, plantando palma para dar para o gado, e o gado com as costelinhas de fora, pedindo a Deus que fique tudo um pouquinho mais nublado e chova um pouquinho para ficar um pouco mais verde, porque o gado não aguenta mais comer graveto. Você vai ver que elas às vezes têm 50 anos com a aparência de 70. Elas não sabem o que é um rinil, cosméticos, elas não estão nem aí. Mas elas são felizes, apesar de todo o sofrimento para conseguir o seu sustento, porque o sustento nunca falta. Noemi, se chegasse, mesmo toda descabelada, cheia de rugas, toda cansada, com as vestes poídas, mas se ela chegasse e visse pão em Belém, ela estava feliz da vida, porque era só o que ela necessitava. Vaidade zero. Ela estava exatamente no ponto que Deus quer para trabalhar o coração de alguém. Ela não pensava mais nela. Até porque tudo o que ela pensou junto com os seus deu errado. É um momento em que a gente se esvazia e diz, Senhor, se não for pela tua mão, pode me levar. Eu não tenho mais o que fazer. As pessoas ali ficaram perplexas, olhavam, ninguém conhecia Ruth, então todo mundo focou em Noemi. Lá vem Noemi e vem com uma moça, mas com uma moça a gente não conhece. Será que é Noemi mesmo? O que foi que aconteceu com ela? Onde estão os outros? Muitas perguntas podem ter sido feitas. Ela saiu com a família completa.
e voltou só com a bagagem de uma moabita. Ela saiu buscando alimento em Moabe, voltou sem Elimeleque, sem Malom, sem Quilion, sem alimento, com a estrangeira a tiracolo. O que foi que você fez da vida, Noemi? Essa era a pergunta que muitos deveriam ter feito naquele momento. A situação dela era tão ruim que eles começaram a perguntar: será que é Noemi? E ela vai responder para essas pessoas, no versículo de número 20: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Há um perigo muito grande na amargura, muito grande. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Mas é interessante ela falar, me chamem de Mara, porque em Êxodo 15 nós temos um curioso episódio logo após a saída do Egito, que o povo do Senhor chega a um lugar onde as águas são amargas e batizam aquele lugar de Mara, amargo. Lá o Senhor Deus agiu e as águas amargas ficaram doces, próprias para o consumo. Será que vai ser assim também com Noemi? Agora ela está só enxergando a amargura. Mas o Deus que mudou as águas de Mara pode mudar o coração da mulher amarga? Certamente que sim. Noemi diz que voltou vazia. Ela diz no versículo 21: de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. É o tempo todo ela falando que Deus fez, que Deus a abateu, que Deus a trouxe de mãos vazias, que Deus tornou sua vida amarga. Parece com alguns de nós em determinadas situações. Como é que está você, meu irmão? Todo jeito que Deus quer. Deus não quer você murmurando. Deus não quer você reclamando da vida. Deus não quer você de cabeça baixa, dizendo que Ele trouxe desgraça para a sua vida. Deus quer você olhando para o alto, se rendendo aos pés dEle, confiando e dependendo do seu poder. Se Noemi estava amarga, ela estava completamente com a vista embaçada para a graça de Deus. Ela não conseguia enxergar que aquele retorno não foi Deus pegando ela, sacudindo e dizendo: agora você vai voltar toda quebrada porque você me desobedeceu. Foi Ele dizendo: eu agora vou colocar você nos braços e vou levar para onde você nunca deveria ter saído. Eu vou cuidar de você, porque lá você não vai ter cuidado. Mas era difícil olhar dessa maneira. Em determinadas situações é difícil a gente olhar dessa maneira e dizer, até mesmo o sofrimento é Deus agindo para que eu tenha livramentos lá na frente. Até mesmo o momento em que hoje eu estou passando, eu sei que é Deus cuidando de mim, para que danos maiores não sejam causados, para que estragos maiores não sejam feitos. Se Noemi fica em Moabe, estragos muito maiores aconteceriam. Se Ruth fica em Moabe, ela vai ser uma órfã, fora das páginas da redenção. Ela estaria fora dos planos de Deus, ela não teria de forma alguma o Todo-Poderoso a auxiliá-la e a refazer a sua história. Noemi diz que voltou vazia, mas isso não é verdade. Ela voltou com Ruth, e Ruth é mais sensata, preciosa e fiel do que era Elimeleque e os seus 2 filhos. Porque no momento de tomar uma decisão, Ruth decidiu por estar com o povo de Deus. Mas a amargura havia deixado Noemi míope para a graça de Deus, que se manifestava diante dos seus olhos. Isso fica muito claro quando ela diz: de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Eu acho que aqui caberia a fala de Jó para sua esposa: você fala como uma louca. O Senhor não trouxe desgraça para a sua vida, não. A decisão foi sua e do seu marido. Você está colhendo as consequências do desvio, do atalho que você pegou. O que você está sofrendo hoje é porque você não seguiu minha palavra, é porque você não esperou minha provisão,
é porque você não se dobrou diante do meu senhorio, é porque você não dependeu de mim. É por isso que você está sofrendo, é por isso que você está voltando amarga. Mas se você tivesse ficado aqui, você ia passar fome durante um tempo. Mas quando você clamasse a mim, o auxílio viria. Você não sabe que toda a vida foi isso que aconteceu? E por que você se desviou? Noemi não voltou de mãos vazias por causa do Senhor. A sua amargura não foi pela falta de cuidado de Deus, porque Ele sempre foi fiel, Ele continua sendo fiel, Ele sempre foi protetor e Ele continua sendo protetor. É pela morte dos seus 2 filhos que ela está amargurada. É pela morte do seu marido que ela está amargurada. Mas ela não está só. Deus manteve Ruth perto dela, com lealdade e amor pactual, para andar do seu lado e dar continuidade à sua família. Aquela moabita, que aos olhos de muita gente não iria contribuir com nada. Agora é a companheira dela, que vai ajudá-la a firmar mais ainda os passos nos caminhos do Senhor. Mais importante ainda, Deus contemplou a aflição de Noemi e está de braços abertos para recebê-la de volta. Como é que ela pode ser amargurada se ela está recebendo uma segunda chance de Deus? Elimeleque morreu. Tem segunda chance para quem morre? Não tem. Malom e Quilion morreram. Acabou a história deles. Mas Noemi está viva. E está com Ruth. E mais ainda, tem a Deus. Tudo pode mudar na vida dela a partir do momento que ela se lançar nos braços que nunca estiveram recolhidos para recebê-la de volta. Mais uma vez eu vou utilizar as palavras do reverendo Emílio Garófalo, quando ele nos lembra algo muito importante, comentando esse versículo 21. Deus sempre nos recebe de volta. Sempre. Como um pai que sempre abre seus braços para acolher os filhos. Voltar envolve nos entristecermos pelo pecado e pelas suas consequências, mas também nos alegrarmos no que encontramos em Deus. Para voltar, ela teria que se arrepender. Para Deus vir em auxílio do seu povo, aquele povo teve que se arrepender e clamar, chorar pelo pecado, chorar pelas consequências do pecado, foi a grande fome. Só que ao mesmo tempo que a gente chora pelas consequências dos nossos erros e pelo pecado que a gente cometeu, se a gente tem a certeza de que serve a Deus, a gente tem a certeza do perdão. E tendo a certeza do perdão, a gente se alegra em saber que vai ser recebido de volta. A gente se alegra em saber que há uma segunda chance. E para muitos de nós, não é nem a segunda. Talvez a gente já está na milésima. Talvez todo dia a gente gaste uma chance. E Ele continua dando. Pela sua longanimidade, Ele continua dizendo, eu estou de braços abertos. A partir do momento que você se arrepender e você clamar, eu vou vir no seu auxílio. Arrependimento bíblico envolve as duas coisas, voltar-se do pecado em tristeza, mas seguir em direção a Cristo em alegria, porque Ele providenciou o perdão. Isso precisava estar na mente de Noemi ao voltar para a sua terra. Isso precisa estar na nossa mente, quando nós errarmos e precisarmos voltar. Não há nada de errado em voltar para casa. O errado é permanecer fora dos arraiais do Senhor. Se alguém erra, mas reconhece o seu erro, o Senhor é capaz de perdoá-lo. O Senhor providenciou esse perdão através da morte do seu filho. Nada mais alentador do que isso para as nossas vidas. Nada mais confortador em momentos em que a gente se sente tão indigno e tão irreconhecível quanto Noemi. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita, amargurada, sem enxergar a graça de Deus, a se manifestar diante dos seus olhos, insensível espiritualmente para compreender que Deus a trazia de volta para a sua terra, para a livrar de danos muito maiores, e que Ruth, a moabita, agora era Ruth, a sua companheira
por onde quer que ela fosse, junto com o seu povo e servindo ao seu Deus. Quero terminar aplicando rapidamente 3 questões. E aí, isso cabe para todos nós, inclusive para quem está também de casa acompanhando. Meu querido irmão, se você tomou um atalho na sua vida, se você viu o mundo desabar na sua cabeça, se você errou a rota e as consequências desse erro não deixam o seu coração repousar em paz, volte para Deus. Imediatamente, o mais rápido possível, se volte para Deus. Volte antes que os danos se avolumem, antes que a sua mente se cauterize e o arrependimento se torne escasso, para não dizer nulo. Quanto mais a gente peca e quanto mais é no mesmo quesito, mais difícil vai ser retornar. Mais difícil é compreender que a gente precisa sair daquilo ali. Não importa quanto tempo nós temos nos envolvido pela vergonha e pela culpa do pecado, a gente pode voltar hoje. Se alguém que errou feio com o Senhor e acha que está das portas do inferno para baixo, você pode voltar ainda hoje. As portas dos céus estão abertas. E aquele que nos perdoou os pecados, também há de nos purificar de toda a injustiça que nós cometemos anteriormente. Agora a gente precisa confessar e deixar. Clamar, se arrepender, e Ele vai nos auxiliar. Em Isaías 55:2, há um convite maravilhoso. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A oferta do Evangelho é essa aqui: ter acesso à mesa mesmo sem merecer. Qual de nós merecia? Nenhum. Mas somos convidados a estar na mesa do Senhor, confiantemente, porque fomos perdoados, e dos nossos pecados Ele não vai mais se lembrar nem lançar no nosso rosto. Mesmo sem poder pagar, nós temos acesso a essa mesa. Noemi voltou para a casa do pão, nada nos impede de voltar também. Segundo, não permita que a amargura embace a sua visão para a graça de Deus. Busque ver a mão de Deus a lhe livrar e a conduzir a sua vida para o seu bom propósito. Tem hora que o coração da gente está tão pesado que a gente não percebe as coisas que Deus tem feito e o quanto Ele tem agido em todas as coisas para o bem dos que realmente o amam. A gente não pode perder isso de vista. É com amargura no coração, mas lembrando, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele continuará a ser fiel. Eu sei que Ele cuida de mim. O coração hoje não está dizendo isso, mas a minha mente precisa lembrar. Eu fui alvo de um amor muito grande, eu não posso esquecer disso. A amargura não pode tirar de mim a certeza de que Deus me ama, exatamente como eu sou. Porque foi Ele que me criou. E Ele me criou para o louvor da sua glória. Eu preciso viver essa verdade. E por último, o chamado de Deus é para quem sempre esteve aqui, sendo parte do povo de Deus, mas que por algumas circunstâncias está distante, como Noemi. O chamado também é feito para quem nunca pensou em fazer parte da família de Deus, mas hoje entende que uma vida sem Ele é totalmente sem sentido, como aconteceu com Ruth. Independente do personagem com que você se identifica, o convite é feito. Venha. Só não seja como Orfa, porque Orfa decidiu ficar. E nos campos de Moabe ela perdeu a gloriosa redenção, que só vem através das mãos do nosso Deus. Se for para renovar os laços com o Senhor, venha. Não há demérito nisso. Se você se desviou em algum momento, se você não tem se sentido exatamente o crente que deveria ser,
É porque ainda existe uma centelha dentro de você dizendo: eu estou com Cristo. E eu não posso ser do jeito que eu estou sendo hoje. Se você ainda tem alguma noção de que precisa melhorar enquanto cristão, venha, renove os laços com o Senhor. Só não deixe essa centelha se apagar. Se for para conhecer o Senhor, começar a trilhar uma nova vida, venha também. Isaías 55:6 nos traz o seguinte: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto Ele está perto. E nós entendemos através do texto do profeta Joel que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então basta que você o conheça, basta que você o invoque, basta que você o sirva, basta que você entregue sua vida para que Ele decida os caminhos que você deve trilhar. Mais uma vez eu digo, não pegue atalhos, não faça como Elimeleque, saia de Moabe, volte para Belém. O Senhor veio em auxílio do seu povo, alimento na casa do pão, alimento também para a nossa alma. Louvado seja Deus por isso.